Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Hoje nós continuamos com as bem-aventuranças e vamos entrar no capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. No comecinho do capítulo, então, Allan Kardec já nos esclarece a respeito de, em um parágrafo só, ele já meio que resume o que significa quando Jesus falou essa bem-aventurança. Então Kardec fala que a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e nem pacífico. Nós sabemos que a bem-aventurança anterior a essa, e o Márcio já falou aqui a respeito desses degraus que a gente precisa percorrer para alcançar todas essas bem-aventuranças. Então, antes de ser misericordioso, tinha a bem-aventurança de brando e pacífico. Então, aqui ele fala para nós que não tem como ser misericordioso quem não for brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. E o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Isso é o que está, então, no primeiro parágrafo do capítulo 10, que fala bem-aventurados os misericordiosos. A gente sempre ouve falar nessa palavra misericórdia, e alguns de nós, às vezes, até usamos ela como uma expressão. Às vezes a gente ouve alguma coisa assim que nos espanta e a gente fala misericórdia. Mas a gente não tem nem ideia do que ela significa de fato. A misericórdia que Jesus quis nos trazer, né? E da onde que ela vem, essa palavra? Se a gente for pegar a etimologia dessa palavra, ela vem da junção de duas palavras do latim. Que a primeira delas é miseratio, que significa miséria, e a segunda palavra é cordis, que significa coração. Então, se nós juntarmos essas duas palavras, misericórdia, então, seria quando você coloca compaixão, você se compadece pela miséria do teu próximo. Você coloca o coração na miséria do outro. Então, esse misericordioso, ele tem um coração compassivo, compadecido. E aí a gente precisa se aprofundar um pouco mais, porque dentro do Evangelho, no capítulo inteiro, traz as passagens que Jesus deixou nos Evangelhos para nos mostrar qual que é esse caminho que a gente precisa seguir para um dia, quem sabe, a gente chegar a ser misericordioso. Então, primeira coisa que Jesus nos fala com essa frase que ele falou lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, você seja assim que você vai conseguir isto. E então, ele está nos falando já, quando ele falou essa frase, sobre a lei de causa e efeito. Ou sobre a lei de ação e reação, como a gente quiser, que é o que a doutrina espírita vem nos falando também. Eu sempre digo assim que, ainda hoje, quando nós falamos na sociedade em si, quando a gente convive com as pessoas, a gente fala que a gente é espírita, a primeira reação das pessoas que nos ouvem é um pouco de surpresa. Só que muitas pessoas têm curiosidade a respeito disso. E aí eles querem que a gente fale, mas o que é que vocês falam lá na casa espírita? Sobre o que se trata? E é difícil da gente falar
em poucas palavras, resumir uma doutrina tão completa como é a doutrina dos espíritos. É muito difícil a gente tentar resumir. E mais difícil ainda, quando você tenta explicar para uma pessoa leiga que a gente não morre, por exemplo, né? É difícil, porque as pessoas se espantam. Então, eu, particularmente, costumo falar, quando eu, se eu preciso começar a falar sobre o que é que fala a doutrina espírita, falar sobre a lei de ação e reação. Que parece que a pessoa entende de uma forma melhor. Então, eu falo assim, tá bom, então você não acredita que a gente não morre? Então, vamos falar sobre energia. Porque o universo, ele é todo feito de energia. Nós somos energia. Em momentos boa, em momentos ruins, a gente oscila muito essa energia, todos nós. Mas o universo, ele é todo feito de energia. Energia cósmica. Isso não é religião, isso é física. A própria lei de ação e reação a gente estuda na física, certo? Então, eu explico dessa maneira para as pessoas que querem saber um pouco, né, sobre doutrina espírita. E aí a pessoa entende. Sim, nós somos todos feitos de energia. Tá. Então, se eu, como individualidade, como ser humano, se eu entrego para a vida, para o universo, só pensamentos ruins, só coisas ruins, só negatividade, o que a vida e o universo vai devolver para mim? Isso é física. Ele vai me devolver coisas boas? Não. Então, por aí, você já começa a falar sobre a lei de causa e efeito, que é simples aqui, ó, quando Jesus fala, seja misericordioso que você vai obter misericórdia, não é essa lei de ação e reação? Então, é isso que ele quer começar a nos dizer. E aí tem algumas passagens que estão dentro dos evangelhos, a maioria delas está no evangelho de Mateus. Tem uma bem famosa que a gente conhece, está no capítulo 6, quando Pedro, o apóstolo Pedro, pergunta, Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro pergunta para Jesus. E aí a gente sabe que ele responde, né? Que até 70 vezes 7. Essa é a resposta de Jesus para Pedro. Mas se a gente for analisar bem essa resposta, ele não quis se referir a quantificar o perdão. Não é a quantia de vezes, e sim a qualidade desse perdão. É nisso que a gente tem que se preocupar. Porque quando Jesus nos fala assim que você tem que perdoar as ofensas, isso está na oração do Pai Nosso, né? Que é a oração mais bonita que a gente aprendeu a rezar. E é em relação à qualidade desse perdão. Significa que ele quer dizer que a gente tem que esquecer? Isso a gente sempre fala aqui nos estudos. Não, a gente não vai esquecer. Até porque dentro do nosso cérebro, vamos supor, a gente tem um local que se chama o sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, pelos sentimentos, é o nosso cérebro emocional. Depois que está registrado algumas memórias, não tem mais como tirar dali, mesmo que a gente queira. Está registrado lá dentro do sistema límbico, num lugarzinho chamado hipocampo. Não tem como, tá ali. E fora as memórias que a gente traz de vidas passadas, né? Isso a gente está falando dessas aqui. Mas ela tá ali, a gente não vai esquecer. O que a gente pode e deve fazer é usar esse ressentimento que a gente tinha do nosso próximo como uma forma de aprendizado. Porque tudo que a gente passa aqui é aprendizado. E sim, perdoar, sem ficar lembrando, porque não adianta nada perdoar aqui da boca para fora e ficar remoendo aquilo, ficar ressentindo. Ressentindo significa sentir 2 vezes. Então, quando a gente guarda ressentimento,
A gente está trazendo de volta um sentimento negativo que não é necessário, só nos faz mal. E faz mal só para a pessoa. Porque normalmente quem nos ofendeu não vai ficar lembrando daquilo. Quem lembra somos nós. Então é nesse sentido esse perdoar 70 vezes 7. É a qualidade desse perdão. Uma outra passagem que também está no Evangelho de Mateus é assim, ó. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Tá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então é uma frase bem metafórica, né? Fala sobre justiça. E aqui Jesus quer nos dizer, o que ele quer dizer com conserta-te com o teu adversário enquanto você está no caminho com ele? Quer dizer assim, ó, não guarda ressentimento das pessoas nessa encarnação, nessa existência aqui que nós estamos vivendo. Porque a gente já traz desafetos de outras vidas, que nós não sabemos. Ainda hoje a gente falava sobre isso também, né? Nós não sabemos os desafetos que a gente traz de outras vidas. Eles estão nos cobrando, mas a gente não sabe. Mas nessa vida aqui a gente sabe. A gente conhece os nossos desafetos, as pessoas que a gente às vezes não foi tão legal ou que não foram legal conosco. Então, se eu não resolver aqui, vou levar para uma próxima. Não tenho o que fazer. Nada fica sem ser resolvido. E se nós não resolver nessa existência, vai ser numa outra. Então é isso que ele quer dizer. Faz agora para tu não ter que ficar protelando essa situação. Esses aqui que eu estou falando são subitens de dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra citação de Jesus diz respeito às nossas ofertas. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Também está no Evangelho de Mateus. E aqui a gente precisa entender que naquele tempo os judeus, o povo que convivia com Jesus, eles eram muito de fazer essas ofertas para Deus, ofertas materiais, sacrifícios de animais, e ofertas mesmo, no sentido material da palavra. Hoje nós temos o entendimento, nós da doutrina espírita temos esse entendimento que não é a oferta material, até porque aqui ninguém cobra nada de ninguém em termos de dinheiro. A gente só cobra a nossa própria reforma. Então, quando ele fala deixa ali a tua oferta e primeiro vai te reconciliar com teu irmão, é essa oferta que a gente faz, por exemplo, vir na casa espírita, ajudar um irmão necessitado que precisa, que está carente, às vezes materialmente ou emocionalmente. Essas são as nossas ofertas que nós entendemos hoje. Mas mesmo assim, se nós estamos fazendo corretamente a nossa oferta, tem validade se nós estamos guardando mágoa dentro de nós? Em relação a alguma pessoa ou a algumas pessoas? Então, primeiro vai e resolve isso aqui que tu tem para resolver. Depois você vem me mostrar a tua oferta. Isso que Jesus quis dizer para nós. E a outra, que eu acho bem interessante, é aquela que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Por que vês tu, pois, o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o cisco, quando tens no teu uma trave?
E isso é típico nosso. Hoje também falávamos disso, né, seu Valentim? Parece que tudo que a gente estudou hoje era para estar aqui. É a mensagem. Até a mensagem. Então, é muito rápido nosso de a gente julgar o que o outro tem de defeito. Muitas vezes, esse mesmo defeito que a outra pessoa tem e que nós estamos avaliando, nós temos também. E às vezes até num grau maior. Mas é fácil dizer para outra pessoa, ó, você tem que se corrigir nisso aqui. Mas eu não me corrijo. Então, é esse que fala essa citação aqui de Jesus. E a gente pode entender que grande parte dos ensinamentos que Jesus deixou para nós nos seus evangelhos e que a própria doutrina espírita vem nos trazer, hoje ainda falávamos ali com o Márcio, são coisas simples, não tem nada de mistério, não tem nada de, nossa, que difícil de entender essa, né, como se fosse decifrar alguma coisa, é simples. Fala, por exemplo, dos relacionamentos. Não relacionamento conjugal somente, né? Mas relacionamento filho com mãe, irmão com irmão, professor com aluno, colegas de trabalho. São esses relacionamentos do nosso dia a dia que fazem com que a gente consiga se aturar, digamos assim, ver a pessoa de uma maneira mais humana, com um olhar mais humano, e para que a gente possa evoluir, e assim ajudando o nosso irmão também a evoluir. Então, o material didático que Jesus nos traz é sobre isso. Quando ele fala de comportamento, por exemplo, faz para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Existe coisa mais simples do que isso? Da gente entender, mas e colocar em prática? Aí é que não é fácil. E é por isso que a doutrina espírita ela tem essa pretensão de fazer com que a gente se conheça. Primeiro conhecer a mim mesmo, o autoconhecimento. Depois eu posso tentar conhecer o meu próximo. Mas se eu não me conhecer a mim mesmo, na outra exposição que eu havia feito aqui, quem estava deve se lembrar que foi falado sobre o trabalho. E dentro dessa, conforme foi estudado ali sobre o trabalho na vida da gente, a gente abordou o livro dos Espíritos sobre as leis morais. E nessas leis morais tinha uma parte que Kardec perguntava se o trabalho era imposto ao ser humano. E por quê? E os Espíritos responderam que não era uma imposição, que era simplesmente uma consequência da nossa fragilidade como ser humano. E aquilo ficou, sabe? Fiquei martelando sobre toda aquela exposição do mês passado, ficou, sabe, na minha cabeça sobre a questão da fragilidade. Porque nós nos achamos, né? A gente acha que a gente é muita coisa. E quando vem uma equipe de espíritos que foi responsável pela codificação da doutrina, que deixou essa obra belíssima para nós, grandiosa, e eles vêm e nos falam assim, é a tua fragilidade como ser humano. E então a gente consegue entender que por causa dessa fragilidade, como ser humano, que nós não conseguimos alcançar alguns degraus da nossa evolução espiritual. E um deles é esse aqui, da misericórdia. Porque misericórdia mesmo é Deus que tem conosco. Jesus que teve conosco. Nós não conseguimos ainda ser misericordioso, realmente, por causa das nossas fragilidades.
Então, eu trouxe algumas perguntas para que a gente possa refletir, talvez na nossa casa, sobre as nossas fragilidades. Por que temos dificuldades em perceber as fragilidades que ainda carregamos? Por que todos nós temos essa dificuldade? Por que nós preferimos ser reconhecidos apenas por nossas qualidades e virtudes? E a outra pergunta é: a superação de conflitos íntimos e o nosso crescimento pessoal são coisas que nós conseguimos conquistar totalmente sozinhos? Superação de conflitos íntimos e o nosso crescimento pessoal. Nós conseguimos sozinhos, sem ajuda de ninguém? Então, Kardec deixa para nós, na verdade está dentro do capítulo 10, é uma mensagem de um espírito protetor chamado José. É uma mensagem muito bonita sobre a indulgência, mas eu trouxe aqui só um trechinho para nós. Todo mundo sabe o que é indulgência, que é a gente ser compassivo, a gente ser tolerante com os defeitos dos outros, porque nós também somos cheios de defeitos. Então ele fala assim, ó: caros amigos, sede severos para convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Então a gente tem essa dificuldade, né, de perceber a nossa fragilidade. E assim, todo tipo de fragilidade, fragilidade moral, fragilidade emocional, que todos nós temos, fragilidade intelectual. Claro, cada pessoa tem a sua especificidade, mas todos nós somos frágeis. Mas nós temos essa dificuldade, porque é sempre o outro. O outro tem pensamento negativo, o outro que não consegue progredir, o outro que está atrapalhando a sua própria vida. Eu não. Mas todos nós somos assim. E é difícil para a gente reconhecer isso, por quê? Porque ali aquela pergunta, por que nós preferimos ser reconhecidos só pelas nossas qualidades e virtudes? Porque a gente não quer se sentir numa situação de inferioridade em relação ao nosso próximo. A gente quer estar igual ou superior, né? Mas isso não nos leva a nada. Essas pessoas que às vezes são tão prepotentes e senhoras de si e autossuficientes, às vezes elas estão escondendo uma fragilidade enorme. E isso é só para tentar se igualar um pouco. E não nos leva a nada. Então, o apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas epístolas aos Coríntios, ele diz assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Ele já reconhecia que quando ele admitia as suas fragilidades e as suas fraquezas, aí que ele estava sendo forte. E isso nos falta. Eu só trouxe uma mensagem do benfeitor Emmanuel, então, para finalizar, a respeito da misericórdia. O nome dela é Na Luz da Compaixão e está lá no livro Palavras da Vida Eterna. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves as palavras dos que te ironizam? Compaixão para eles.
Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Importante essa penúltima frase. Todos somos alunos desse educandário que é a vida. A vida é uma grande escola. E todos somos suscetíveis de queda moral no erro. O tempo todo. Às vezes a gente está estudando, se esforçando, fazendo tudo o que a gente pode para se esforçar, sabendo do que a gente já sabe, mas a gente cai. Não adianta, isso é da nossa fragilidade humana. Conversava semana passada com uma colega minha de trabalho, também, assim, ela não é espírita, mas ela tem um entendimento legal sobre isso, que num futuro não muito distante, a nossa capacidade técnica como profissional não vai valer. Eu trabalho na área da saúde, mais especificamente na área da saúde mental, e aumenta a cada dia as nossas demandas. Porque o que a gente aprendeu na técnica, lá na faculdade, sobre uma crise de ansiedade, sobre um surto psicótico, enfim, isso tudo é válido? Sim, é válido. Mas o que vai realmente fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas é você ter esse olhar de se colocar no lugar do outro. A técnica não vai mais valer e não vai demorar muito. Quero agradecer a presença de todos e dizer que fico muito feliz com a Casa Espírita cheia. Nós ficamos muito felizes e também muito gratos por ver alguns rostos aí de novo, que fazia tempo